Olá, amigos da TV Humana, sou Anísia Ontem. Você está aqui comigo nos Limites da Eternidade, onde nós falamos sobre as questões do Antigo Testamento, como revelações, como alertas e aquilo que nós vamos ver que vai dar uma continuidade no Novo Testamento. Como sempre alerto, esse não é um programa que fala da religião. Eu falo de eventos históricos que aconteceram no passado e se desdobram até os nossos dias. Eu estava falando sobre as profecias e parei no episódio passado nas profecias de Daniel, quando ele fala do último reino que viria. Esse seria o último reino. E esse reino que nós vamos ver, na verdade, ele começa no ano 27, antes da Era Comum. E ele vai se estendendo, ele vai mudando, ele vai sofrendo transferências e continua sempre no mesmo modelo. Esse modelo, ele é, vamos dizer assim, carrasco com a humanidade da Terra. Porque além desse modelinho, desse sistema, ele ser um engodo, onde ele faz com que as pessoas saiam da realidade e entrem num mundo de ilusão, ele faz cada vez mais a divisão entre os seres humanos da Terra. Daniel, então, ele fala desse reino, desse império que virá, que será o último, e depois ele fala do império que virá, e esse não será mais substituído por nenhum outro. Esse seria, na visão de Daniel, seria o quinto império. E esse quinto império nós vamos ver que ele vai começar a ser inaugurado com a chegada do Cristo na Terra, mas eu estou dando só um spoiler daquilo que nós veremos logo mais. E outros profetas, eles vieram trazendo também as profecias que falavam da chegada do Messias, que é Jesus. Então essas profecias, na verdade, se confirmaram. E em Miqueias, que é um profeta menor, no capítulo 5, 2, ele fala: "E tu, Belém Efrata, que é uma das menores cidades de Judá, sairá do teu meio aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou de tempos antigos, num passado muito distante." Então aqui a gente sabe que quem vai chegar na profecia de Miqueias era alguém que já estava na terra num passado muito distante. E em Zacarias, que também é outro profeta, ele diz assim, no capítulo 9, versículo 9: "Alegre-se, muito povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu Moshel", então, lá está escrito o seu rei, mas na verdade essa palavra Moshel, em hebraico, tem um significado acima do rei. Então ele diz: o seu Moshel está chegando, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e vem montado num jumentinho, filho de jumenta. Mais uma vez, Zacarias também, ele faz a profecia, no capítulo 12, 10, ele diz: "Farei surgir da casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, e derramarei o espírito de graças e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassarão, e prantearão como quem chora por um filho único. Chorarão amargamente como se chora pelo filho primogênito." Então aqui ele está falando já, essa profecia já fala sobre o desdobramento, na verdade, daquilo que vai acontecer com Jesus lá no Monte Calvário, que é a sua crucificação. Em Salmos, os Salmos também, alguns Salmos são proféticos.
E são bem interessantes, porque em várias passagens dos Salmos, nós vemos também a confirmação de que os deuses, eles andavam em seus veículos, que eles andavam, né, eles eram visíveis. Então, muitos salmistas trouxeram também essas informações. Só que como eu não listei tudo, porque ficaria também uma duração muito grande do vídeo, mas nós iremos desdobrando isso lentamente. Então, nos Salmos também 21, 19 diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre lançam sorte sobre a minha túnica. E isso aconteceu depois da crucificação de Jesus. Então, os soldados romanos, eles lançavam sorte para ver quem ia ficar com as vestes de Jesus, depois dele ser transpassado pelo seu flanco, se não me falha a memória, o flanco esquerdo. Então, ele já lá o salmista fala, né, que ele recebeu essa mensagem dos Salmos do Senhor de Israel, contando sobre esse fato que aconteceria no futuro, e realmente aconteceu. Muitos dizem que o Novo Testamento, ele faz, vamos dizer assim, ele procura fazer com que se encaixe dentro das profecias, mas se nós estudarmos a fundo, sem o ranço religioso, nós vamos perceber que não, que na verdade os profetas, assim como os salmistas também, né, que foram os salmistas proféticos, eles tinham realmente informações daquilo que aconteceria lá na frente. Porque, como eu sempre digo, nós não temos muito conhecimento acerca do tempo e nem do espaço. Tem aqueles que estão acima de nós, que têm uma intelectualidade mais aberta, mais expandida, eles conseguem entender melhor essa questão que para nós ainda é meio, né, sem muita explicação, porque nós fomos, vamos dizer assim, nós fomos educados, e então nós temos uma contagem de tempo assim, muito pequena, muito rápida. Mas o tempo, né, segundo até Albert Einstein traz esse conhecimento, né, de tempo e espaço, e então isso dá uma outra visão. Stephen Hawking também trouxe conhecimentos a respeito de uma visão mais ampliada de tempo e espaço. Então isso é muito importante, só que a gente não aprende na escola. E tudo isso que acontece aqui, a gente muitas vezes aprende dentro de alguma denominação cristã, e que por outro tem uma visão focado no extraordinário, não digo nem no extraordinário, mas naquilo que é considerado milagre, né? Que é algo contrário a uma lei natural. O nosso universo, ele obedece uma lei criteriosa. Então não existe assim algo que escape. Então é tudo dentro de um critério. Então não existe nada de milagroso ou, sabe, foi assim porque Deus quis. Não é bem assim. Existe uma administração muito grande, universal. E falaremos depois qual a condição do nosso planeta, do nosso mundo, dentro dessas, vamos dizer assim, dessas leis que regem o nosso universo. Voltando a falar lá, né, no passado, daí eu falei aqui sobre as profecias, os profetas que trouxeram informação que Jesus viria. Em Isaías também falou, Jeremias, então, todos os profetas deram uma palhinha, não todos, né? Alguns não. Alguns vieram mais para trazer uma repreensão, para trazer
um alerta daquilo que iria acontecer. Mas lá atrás, bem antes dessas profecias, existiram, como já falamos em outros episódios, os dois clãs que começaram, né, a ter uma dificuldade entre eles. Esse clã era o clã de Enlil, que era o senhor do comando, e o clã de Enki, que seria um outro clã, porque ele seria o senhor da terra, ou seja, ele implantaria as leis que o senhor do comando ordenasse. Então era essa administração. Mas começou a ficar muito tensa essa situação, porque o comportamento de Marduk, que era filho de Enki, começou a provocar, vamos dizer assim, um temor naquilo que poderia acontecer no futuro, porque eles estavam vendo que Marduk estava cada vez mais agindo à revelia. Embora tudo ele comentasse com o pai dele, mas por algum motivo percebiam que ele tinha uma facilidade e ele ia, em determinado momento, partir para o confronto. Enlil, que era o senhor do comando, ele recebeu o epíteto, ou seja, eu não vou falar a palavra alcunha, que é uma coisa muito feia, mas ele recebeu também um nome de Yahvé, que aqui no Brasil conhecemos como Jeová. Aí, novamente, buscando lá a profecia de Daniel, segundo essa profecia, o penúltimo império seria o mais cruel, então que seria o quarto império. Esse império esmagaria seus opositores até chegar ao povo de Israel. Só que entre essa linha de tempo, para nós, ela vai se estender por muitos eventos que acontecerão. Então, quando Daniel estava fazendo essa profecia, devia ser pelo ano 500, quase 500 antes da Era Comum. E ele, ainda 690, 680, então ele fez essa profecia falando nos desdobramentos que aconteceria até chegar ao povo santo. Então, o povo santo seria aquele povo que, de acordo com os profetas, eram os moradores de Israel, mais precisamente de Jerusalém. Também chegaremos lá. Bom, embora outros dominadores imperialistas fossem duros e frios com os países que eles dominavam, assim como aconteceu com o Império Assírio, o primeiro Império Assírio. Depois vem o Neobabilônico, que foram assim bem dominadores e cruéis. Eles desterravam as pessoas e obrigavam as pessoas, inclusive, a aprender a sua língua. E isso se chama assim, tirar a soberania de Estado. Então o país perdia as suas raízes, as suas culturas. Lembrando que com Nabucodonosor, quando Daniel e os seus 3 amigos eles foram levados, eles foram selecionados justamente porque eles tinham facilidade de aprendizado e eles também não podiam falar o hebraico ou o aramaico. Eles tinham que falar a língua da Babilônia, que era outra língua diferente. Bom, o Império Romano ele vai se diferenciar em vários aspectos quando ele chega ali na região que ali estava, onde estava Jerusalém, onde estava Israel. Então ele vai ter um aspecto, porque eles não queriam saber o que a pessoa acreditava, o que aquele povo pensava, quais as tradições, costumes, eles não queriam saber. O que eles queriam? Eles queriam
pegar impostos e dominar aquela terra. Mas dominar no sentido de explorar. Por isso que esse quarto império seria o mais cruel. E o Império Romano, então, ele não ligava se acreditava ou não, ou no que acreditava. E quando ele chega em Israel, ele faz a mesma coisa, o Império Romano. Mesmo subjugando e impondo pesados castigos, porque era cruel, eles machucavam as pessoas, matavam as pessoas que eram dominadas. Qualquer que se rebelasse contra os pesados tributos eram mortos sumariamente ou então mandados para as galés, como escravos. Naquela época, o transporte era através dessas galés, que eram, vamos dizer assim, embarcações grandes que faziam trajetos pelo mar bem grandes, mas eram com os remadores que eram escravos que ficavam ali onde eles chamavam galeras. Então eles ficavam nesse lugar e conforme ia morrendo, porque eles tinham que remar sem parar. Quando morria, jogava, punha outro no lugar. Assim, era peça de reposição. Então esse era o Império Romano. E durante o governo de César Augusto, que foi o fundador do Império Romano, como eu falei, no ano 27 antes da Era Comum, e ele então ele está estabelecido como imperador já. Todo Israel já está sob a sua aguante, né? Todos eles sendo tributados, e é nesse cenário que vai acontecer o nascimento de Jesus. Bom, os fatos importantes sobre esses desdobramentos, eles vão trazer consequências também, né? Porque a chegada do Messias era algo vago, porque os profetas já tinham anunciado que o Messias viria, mas era vago, era apenas um falatório. Então aquilo era uma coisa que podia acontecer, como podia não acontecer. Então era um boato dentro de uma sociedade. Esse boato acontecia justamente na sociedade dos deuses, que o próprio Senhor do Comando, ou o Senhor Yahvé, ele viria assim, ele nasceria como um homem comum, como um terrestre. Mas isso era espetacular e ninguém podia acreditar que isso poderia acontecer, porque afinal de contas o Senhor do Comando jamais se submeteria a uma situação assim, ele poderia mandar outros no seu lugar. Então era algo que não dava para entender, podia ser apenas, como nós dizemos hoje, tão comumente, fake news. E Marduk, que era aquele que queria galgar cada vez mais, ele estava assim, achando, né? Será? Porque nesse período Marduk já tinha elaborado todo esse sistema. Afinal de contas, como nós vimos no Império Neobabilônico, ele próprio, ele veste mesmo, né, a vestimenta carnal do homem humano e ele morre. E com ele também cai o Império Neobabilônico, quando ele morre. Então, quando ele volta, né, no seu estado natural, que não é desencarnado, é dimensional. Então, quando nós temos assim elementos fora do nosso sistema, vamos dizer assim, fora do nosso sistema planetário aqui. Então ele está extraterrestre, está extra, né? Está fora da Terra. Então Marduk, depois que ele abandona o corpo físico, ele volta para o mesmo estado que ele estava antes, ou seja, uma inteligência pensante, com corpo, como nós. Então muitas pessoas não entendem isso. E eu vou só falar uma coisa. Quando Jesus ele
vamos dizer assim, entre aspas, ele ressuscita e ele é visto pelos seus discípulos e por muita gente também, ele era palpável, ele pegavam nele. Então isso é uma coisa que nós vamos ainda ter conhecimento e nos aprofundar melhor nessa realidade. Hoje não, hoje a gente acha que morreu, acabou, enterrou, acabou, o cremou, acabou. O corpo físico da terra, do nosso mundo aqui. Porque aqui tudo é perecível, tudo é, vamos dizer assim, é muito passageiro. Bom, mas vamos voltar aqui, né, sobre Marduk entendendo que aquilo não passava de boataria. Bom, aí ele, dentro do seu modo de pensar, ele duvidava que o Senhor Supremo, né, o Enlil, que como eu falei, Yahvé, da terra, ele era quase invencível. Então, como que ele iria, né, se rebaixar tanto? Mas, se fosse esse mesmo caso, o seu nascimento na terra deixaria o Senhor do Comando numa situação vulnerável, assim como ele esteve enquanto Nabucodonosor, e ele sabia disso. Então ele sabia que o Senhor do Comando, nesse momento, poderia sofrer um assédio, poderia sofrer qualquer dano que a gente ia, né, há um tempo atrás falaria que qualquer mortal viesse, ou estava sujeito ou está sujeito. Bom, e assim ele ficou lá esperando se isso se daria mesmo ou não. Nas altas camadas dos deuses, né, nada era assertivo. Ninguém sabia, existia o zum zum zum, a não ser as profecias que eram trazidas pelos profetas. E cada vez mais essas profecias se confirmavam, porque era assim: Israel vai perder, Israel vai subir, Israel vai descer, Israel vai ser exilado, Israel vai ser aniquilado. Então essas profecias começaram a trazer muita perturbação, porque como elas aconteciam, então se os profetas estavam falando que um tal de Messias ou ungido viria, então alguma coisa iria acontecer. Como eu falei, até os salmistas, eles traziam essas informações da sua vinda. Com a queda do Império Medo-Persa, que nós vimos, né, que foi quando Ciro o Grande, ele dominou por 220 anos, e Ciro, ele era mais compassivo, ele era mais, não vou dizer tolerante, mas ele era mais generoso com os povos que ele, ou com as terras, com os países que ele anexava. Ciro era mais light, tanto que ele vai fazer, durante a sua regência como o grande império, né, o mandante do império, Medo-Persa, ele vai fazer, através de Dario, também o Grande, ele vai fazer com que o povo que estava em cativeiro lá na Babilônia voltassem para Israel e reconstruíssem o templo. Então, também falarei no próximo episódio sobre as profecias que dão conta que Ciro veio justamente para fazer essa repatriação desse povo para Israel. Mas vamos dizer que Marduk, nesse período aqui que eu estou falando, né, que Jesus estava chegando, então Marduk, ele começou a se preocupar, ele começou a sentir alguma coisa, né, que não ia dar bom. Então, antes do Império Romano, nós sabemos que Marduk comandou, sim, o Império de Alexandre o Grande.
que foi quando teve o Império da Grécia, mas durou muito pouco tempo. E esse tempo desse Império de Alexandre o Grande teria uma velocidade, teve uma velocidade excepcional para as conquistas do seu Deus e Senhor. Porque qual era o Deus e Senhor de Alexandre o Grande? Se nós procurarmos mais avidamente as informações, então quando ele estava lá fazendo as suas conquistas, naquela ligeireza, né? Ele vai para o Egito, e quando ele chega no Egito, ele é aclamado como filho de Amon-Ra. Amon-Ra é o mesmo Marduk. Então ele fica, ele é elevado, e ele mesmo falava que ele era filho do deus Marduk. Marduk, então, ele se autodenominou também o deus do sol, que é o Ra. Esse deus do sol, mais tarde, ele vai ser chamado também de deus do sol Invictus, que vai ser assimilado pelo Império Romano. Então, esse deus do sol, o Ra, era um deus brilhante, possuidor do céu e da terra, e ele vai tomar quase todos os títulos que eram dos outros deuses. Então tem um poema muito grande quando ele fala que ele vai tomar tudo aquilo que os outros deuses tinham. Então vamos dizer assim, se Ninurta era o deus da guerra, era o deus que era o fortalecido, então ele ia pegar todo o poder de Ninurta para ele. Eu estou dando só né? Se outro deus que tivesse a capacidade de entender todos os astros, como funcionava a parte física mesmo, né, dos mundos, ele tomaria esse poder para ele. Então ele seria aquinhoado com todas as capacidades dos outros deuses. Então ele seria maior de todos os deuses e seria também maior até que o Criador. Então ele tinha vamos dizer assim, uma autoestima muito grande. Até Enki, né, seu pai, tinha medo dele. Enki ficou com medo e ele ficava impotente diante desse filho pelas posturas que ele tomava. Então esse era o perfil de um Deus usurpador, que ouvia aqui e ali que o ungido de Deus viria, que seria o Messias, à Terra, para direcionar a humanidade que lhe fora imputado pelo seu pai, aquele que está no céu. Então ele achava que isso será que era o próprio Yahvé, ou Jeová, que viria? Será que era o próprio Senhor dos Exércitos? Bom, Enlil, Enki e Niursag são os filhos do deus Anu, que é referido do pai que está no céu, porque Anu é o deus do céu. Que ele também está no comando desse planeta Nibiru. Por volta do ano 200 antes da Era Comum, surgiu, né, uma comunidade que recebeu o nome de Essênios, que se estabeleceram em Qumran, região árida próxima ao Mar Morto. Esses essênios, eles tinham uma vida ascética. Eles observavam rigidamente as leis de Moisés. E tinha mais ou menos, ali somando essa população, dessa comunidade, 4.000 essênios. E aí nós vamos ver, né, que João Batista, ele vai sair dessa comunidade e ele vai começar a anunciar, então, que os reinos dos céus tinham chegado. E ninguém entendia isso, mas continuaremos isso no próximo episódio. E você que me acompanha todos os programas, agradeço e peço que assistam, que acompanhem a programação da TV Humana. Mais uma vez eu falo, Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade, chegando aqui mais o fim de um episódio e daremos continuidade no próximo.
Até lá e tudo de bom!